FSA em Ação. Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do FSA em Ação. Eu sou Marcelo Mantovani e vocês estão vendo aqui que do meu lado tem uma pessoa nova. Cada semana tem uma pessoa nova aqui, né? E essa aqui é a Júlia. Oi, galera. Primeira vez participando, né, Júlia? Você tá ansiosa? Ansiosa, nervosa. Puxei ela lá no setor e falei, ó, hoje você vai comigo 30 minutos antes. Mas vai ser muito bom hoje. Bom, hoje a gente vai ter um papo bem legal. A gente vai falar sobre reforma do Código Civil e os impactos no direito condominial. Na Fundação Santo André a gente tem diversos cursos e um dos cursos que a gente tem de pós-graduação é o curso de Direito Condominial. Bom, mas a gente vai entrar mais no assunto e para isso a gente trouxe dois convidados muito especiais. Um deles é o pró-reitor, né, da Fundação Santo André e também ele é um coordenador do curso de MBA de Direito e Gestão Condominial de pós-graduação da Fundação, que é o professor Vander. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Júlia? Prazer estar aqui do lado também do Alexandre Franco, um grande amigo, uma pessoa muito competente na sua área. Então acredito que a gente possa contribuir aqui com algumas reflexões e algumas ponderações sobre um tema tão importante. Ótimo. E, né, é um convidado que veio do Rio de Janeiro, certo? Então a gente tá chique hoje. Praticamente do Rio. Bom, então, muito prazer tê-los aqui de novo. E, bom, vamos entrar no assunto já de uma vez. E como a gente está lidando aqui com um tema que eu não tenho muito afinco, assim, acredito que esse podcast vai chegar em pessoas também que não conhecem tanto. Eu acho que a gente podia contextualizar, né? Então, eu queria pedir de você, professor doutor Alexandre, que contextualizasse, falasse como que está a reforma do Código Civil, o que é o Código Civil, para todo mundo estar a par disso. Você consegue? Sim. Primeiramente, agradecer à Fundação Santo André pelo convite, ao Dr. Vander aqui, que é uma sumidade hoje do direito condominial do Brasil. E um prazer estar aqui sendo entrevistado por vocês, dois jovens aí da Fundação, né? Que nosso futuro aí está nessa juventude. E a você que está nos assistindo aí, seja estudante ou não, ou recém-formado, ou advogado, ou síndico, ou qualquer pessoa que esteja dentro do contexto, né, do mundo condominial, para a gente trocar esse papo, trocar uma ideia aqui, né, sem juridiquês, para que a gente possa disseminar aqui as questões, principalmente das inovações do anteprojeto do Código Civil que está aí andando para que a gente possa ter uma melhoria, né, tanto nas decisões judiciais como pacificar, né, os problemas oriundos, né, do convívio social dentro dos condomínios. O Código Civil ele regula a vida civil do cidadão, né? O direito ele hoje abrange até antes do nascimento, até pós-morte da pessoa, tudo tem direito, né? O direito do nascituro, o direito, por exemplo, ao dano moral do falecido. Então, o direito está em todos os ramos da nossa vida. E o direito civil nos cerca muito, abarca muito a nossa vida civil. E o condomínio faz parte, né, dessa convivência daquele que mora em condomínio, não só em condomínios de casas, como em condomínios de apartamentos. E o ser humano, quando ele vive em grupo, tem que ter regras de convivência e viver em comunidade é muito difícil, né? Às vezes nós temos problemas até internos dentro da família, quiçá em relação a vizinhos, né? Em relação aos outros pares que convivem com a gente dentro do condomínio. E o anteprojeto, ele foi feito por especialistas, né? Vários juristas, advogados, a população de uma maneira geral foi escutada e está pronto no Senado e agora vai tramitar e tem-se uma previsão de que em 3 anos ele pode ser votado e pode ser aprovado pelo Congresso Nacional e aí sim, não sei qual vai ser o vacatio legis, o tempo que vai levar para poder para prevalecer, para entrar em vigência. E aí, sim, nós temos que nos adaptarmos novamente ao novo código, e principalmente com o que nós estamos falando aqui, a reforma vai ser geral, mas nos condomínios edilícios, que para a gente vai ser o nosso assunto que vai ser importante. E você falou, né, da importância da gente saber viver em grupo, né? Lá no meu condomínio eu estou passando por uma situação
que eu quis trazer para cá, porque a gente está passando por um momento difícil, assim. Eles estão fazendo acessibilidade no prédio e chegou a esse ponto porque a gente foi multado, né? Uma das pessoas que moravam lá, ela andava de cadeira de rodas e não tem acessibilidade nenhuma no prédio, e agora a gente está sofrendo com isso, está tendo que fazer praticamente toda semana uma assembleia, né? E queria saber, né, qual a importância da gente participar dessas assembleias, né? Porque lá a gente tá toda semana assim, porque eu sinto que as pessoas não se escutam. Lá no meio a gente começa a falar e do nada a gente tá gritando um com o outro. A síndica, ela é uma condômina, ela mora lá, ela não veio de uma empresa, né? Não foi contratada por fora. Eu queria entender melhor, assim, se há uma diferença, se há tudo isso, né? Se há uma diferença quando essa síndica, ela é de uma empresa, quando ela é condômina, ela sabe lidar melhor com a situação. É isso. Se sentem isso. Muito bem. O que eu posso pensar a respeito? Inicialmente, vamos lembrar que a legislação brasileira ela autoriza que um morador, que um proprietário e até um não proprietário, tanto um como o outro, possam ser síndicos. É claro que aquela comunidade, aquela coletividade vai poder definir alguns critérios de razoabilidade para que essa pessoa possa ser candidato a síndico. Algumas convenções chegam a definir os critérios. Mas o fato é que a nossa legislação é muito aberta e ela permite que, regra geral, qualquer pessoa possa ser um síndico. Contudo, o mercado está hoje muito intenso. Nós temos tendo muitas movimentações. Você pode perceber, por um lado, pela própria construção civil, você olha para o Brasil inteiro, você vê prédios sendo erigidos, sendo construídos. Você tem hoje cidades no Brasil, como Goiânia, como Santos, como Balneário Camboriú, onde a maioria da população já vive em condomínios. Então você tem uma tendência muito grande nessa direção. E o modelo de gestão dos condomínios é um modelo que caminha para uma profissionalização. Quando eu falo profissionalização, eu não estou falando em profissão regulamentada. Eu estou falando em gestão técnica. Então, esse exemplo que você deu da acessibilidade é um claro exemplo de um síndico que talvez, não podemos afirmar, mas talvez não conhecesse os seus deveres. Porque hoje não basta cumprir os mandamentos e as determinações que estão no Código Civil. O Código Civil é a grande lei de regência dos condomínios, mas existe todo um complexo de normas que o síndico tem que cumprir, que ele tem que observar. Ele tem que observar a legislação trabalhista, porque tem pessoas trabalhando naquele condomínio. Ele tem que observar a legislação ambiental. E uma das interfaces da legislação é a legislação das pessoas com deficiência. Então nós temos no Brasil uma lei chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecida como LBI, é a Lei Brasileira de Inclusão. E essa lei, ela também se vê lateralizada com outras normas, por exemplo, a ABNT 9050. As normas da ABNT não são leis propriamente ditas, mas os juízes e o judiciário costuma também ser provocado e se manifesta, por exemplo, sobre a importância de uma ABNT. E essa ABNT 9050, ela fala de acessibilidade. Então, hoje um síndico preocupado com gestão em alta performance, não importa se ele é de uma empresa, se ele é um síndico dito profissional ou se ele é um síndico orgânico. Ele tem que trabalhar em compliance, ou seja, em conformidade com a lei. E a palavra lei aqui no sentido mais amplo, todas as normas ele tem que estar observando. Convenção, regulamento, normas externas também. Leis ambientais, leis trabalhistas, por exemplo, leis de acessibilidade. E as leis de acessibilidade, elas dizem que o quanto possível o edifício deve cumprir. Por exemplo, não criar barreiras arquitetônicas para a circulação de pessoas e tudo ou mais. E quando a gente pensa em acessibilidade, qual a primeira coisa que vem à mente? É pensar nas pessoas com deficiência, não é? Pensar nos cadeirantes, pensar nas pessoas que têm dificuldade de circulação. Porém, vamos lembrar que a acessibilidade é também para pessoas idosas. Quando você constrói uma rampa, vamos lembrar que a população brasileira está envelhecendo.
Existem aí uma política de saúde, as pessoas estão cultuando saúde, está havendo uma vida mais avançada, a idade, a faixa etária também está progredindo, e além disso, vamos lembrar que até jovens, temporariamente, um jovem que quebra uma perna, um jovem que se acidenta, temporariamente, ele fica com mobilidade reduzida. Então, acessibilidade é um assunto que interessa a todos. E um síndico que está dissociado, desinformado do dever de acessibilidade, ele de fato coloca um condomínio em risco. Porque alguém pode ir à justiça, pode acontecer o que você falou, o condomínio ser obrigado a ter que fazer uma obra e de repente causar até abre aspas, um prejuízo aos condôminos, porque não teve uma gestão proativa, uma gestão preventiva lá atrás. Então tem que ter esse olhar. Claro que a depender do condomínio, não tem como criar todas as regras de acessibilidade. Por exemplo, essas escadas giratórias que a gente vê em alguns edifícios, elas contrariam as normas de acessibilidade. Mas você já tem edifícios construídos desse jeito. Você vai demolir o edifício? Não é o caso. Então você vai fazer adaptações o quanto possível. Edifícios novos já não tem desculpa. Eles têm que nascer já em conformidade. Mas fica um alerta, só para provocar aqui o debate, né? Recentemente eu estive em contato com uma pessoa que comprou uma unidade num edifício de altíssimo padrão, e ele é uma daquelas pessoas bem chatas, ou seja, ele olhou para o prédio e falou, puxa vida, acho que está tudo bem, acessibilidade, eu estou vendo o banheiro acessível, eu estou vendo as rampas, eu estou vendo alguns sinalizadores, eu estou vendo botoeiras para pessoas com deficiência visual, com braille e assim por diante. Mas ele contratou um arquiteto por conta pessoal. E o arquiteto, que é o profissional que olha para a acessibilidade em edifícios, ele identificou 25 não conformidades num prédio novo e de alto padrão. Então veja o universo do qual estamos nos referindo. Realmente a gestão tem que subir a régua, porque o mercado hoje é muito competitivo e não tem espaço para pessoas que não estão preparadas. Só para complementar, Dr. Vander, ele tocou num assunto que os prédios novos não têm como se esquivar de cumprir com as normas técnicas e com as leis vigentes. E a gente tem que observar também que muitos municípios têm leis próprias de acessibilidade, né? Lá no Rio de Janeiro nós temos uma lei específica, além de ter a lei federal, temos uma lei específica em relação a isso. Mas os prédios que são antigos, naquela época, há 40 anos atrás, não havia essa preocupação e nem havia ali uma legislação acerca dessa inclusão dos necessitados nesse aspecto da acessibilidade. Mas a tecnologia ela vem ajudar bastante. Então, o gestor e as pessoas que vivem em condomínio têm que entender que, às vezes, colocar uma rampa não há condições técnicas, porque às vezes a necessidade da rampa ela vai adentrar o logradouro público e aí você impede o acesso na calçada das pessoas. Mas hoje a gente tem alguns recursos, como por exemplo um carro escalador, né? Quem quiser bota no Google aí, carro escalador, que é uma máquina, é um carrinho, que a cadeira de rodas ela sobe nele e ele escala igual um trator a própria escada. Ele tem uma esteira, igual parecido de tanque de guerra, só que é de borracha, e ele consegue automaticamente subir qualquer lance de escada, e então você consegue levar a pessoa, principalmente de cadeira de rodas, do ponto A ao ponto B, do ponto mais baixo para o ponto mais alto e vice-versa, desde que o porteiro tenha um treinamento específico para poder manusear esse equipamento, né? Então, foi a tecnologia que veio trazer justamente para aqueles condomínios que não têm condições de cumprir a lei. Então, se tiver boa vontade também, há condições de se fazer um aporte financeiro para atender essas pessoas, mesmo que não tenha condições técnicas, né, de se fazer uma rampa. E só para incendiar o debate, lembrar também que os condomínios que não têm preocupação com acessibilidade estão também comprometidos sobre o ângulo da valorização imobiliária. Eu me recordo de um caso aqui em Santo André, onde uma pessoa estava tentando vender o apartamento que fica no 4º andar. E no 4º andar esse edifício não tem elevador. Então tenha toda certeza que ela vai ter mais dificuldade de vender essa unidade. Por quê? Porque o projeto que concebeu esse edifício não pensou em acessibilidade. Então imagina uma pessoa idosa, nem estou me referindo
a um PCD que tenha que percorrer 4 andares de lances de escada. Certamente, na hora de comprar ou de não comprar, isso vai pesar na decisão. Sim. Eu mesma até, se um dia eu estiver muito cansada, eu vou pensar, É, será que eu quero ir de escada? até mesmo para quem faz compras em mercado, né? Se for uma compra de mês, você tem que subir com um monte de sacola, várias sacolas, 4 lances de escada, né? Mas disso tudo que vocês falaram, eu achei interessante que o síndico sempre tem que estar atualizado, né? Porque a acessibilidade, querendo ou não, é uma coisa que tá rolando há muito tempo, mas agora tá todo mundo mais adentro disso. E a tecnologia também, né? Você falou do elevador, então o síndico também precisa estar atualizado o tempo todo, né? E lá no meu prédio era uma coisa que não se pensava um ano atrás. Ninguém pensou nisso. E agora que veio o apagão que teve agora em São Paulo, eu moro no Higienópolis, né? E lá ficou a rua inteira sem luz. E a minha sogra, ela mora no primeiro andar. Eu moro no 13º, ela mora no primeiro. E ela tem baixa visão. E ela saía no hall assim, não dava pra enxergar nada. Imagina ela descendo a escada no escuro, né? Subindo uma compra. Então, Pois é. me identifiquei demais com o que vocês falaram. E é muita coragem morar no mesmo prédio da sogra, né? Não, é bom, eu gosto. De vez em quando eu Gravado. vou lá uma... Tá gravado. é isso. Pois- Depois que o programa encerrar, talvez a opinião mude, né? Nem vou mandar pra ela isso. Bom, então vamos seguir agora. Acho que a gente pode focar mais no Código Civil, né? E na reforma. Então, como que essa reforma do Código Civil ela pode e está mudando, né? Impactando o direito condominial? Vão ter algumas mudanças que são bem significativas, poderiam ter outras, né? Mas eu acho que nada é 100% perfeito, mas alguns pontos são interessantes, outros não, né? Eu vim até conversando com o Dr. Vander, um ponto que eu acho que não foi positivo, que o artigo 1335 do Código Civil determina que só pode participar e votar nas assembleias condominiais aquele que estiver quite, ou seja, com as suas obrigações, que estiver em dia. E vai haver a proposta de mudança é que para você estando quite, você vai poder participar, mas você não vai poder votar. Hoje não é permitida a participação nem o voto. E assim, eu particularmente não gosto muito, porque às vezes o inadimplente ele vai falar, ele pode incendiar a Assembleia e ele não vai ter direito a voto, né? Então não faz muito sentido uma pessoa participar, inflamar, colocar sua posição, fica parecendo uma campanha política. Ele fala, tenta, usando da sua persuasão, a convencer aqueles que têm direito ao voto, porque ele não tem, né, do seu ponto de vista, para que aquele ponto de vista dele seja aclamado lá na própria Assembleia. E aí eu acho que pode aumentar muito mais os debates, a discussão, e tem inadimplente que tem problema com o síndico, e aí pode colocar uma situação mais acalorada e gerar um pouco mais de conflitos dentro de algumas assembleias que a gente sabe que são mais complexas e complicadas de se levar, né, doutor Vana? Perfeito. Doutor Alexandre entra num aspecto relevante, né? Porque a inadimplência, ela viola um fenômeno fundamental para a segurança do condomínio, que se chama saúde financeira. Se você tem saúde financeira comprometida, tal e qual nós, com nossos corpos, o condomínio, que ele é também uma estrutura orgânica, ele fica combalido. E ele vai ter que buscar remédios. Toda vez que a gente está doente, nós temos que buscar remédios. Qual é o remédio para a inadimplência? Imaginem vocês. Eu tenho lá, imagina a situação, uma despesa já programada e certa de R$100 mil. Eu tenho uma receita esperada de R$100 mil, não pode ser diferente. No entanto, eu tenho ali 10% de inadimplência. Significa dizer que eu vou receber 90 e eu vou ter os mesmos 100 para pagar. Como que se resolve isso? Como é que essa equação se resolve? Os gestores sabem como fazer. Eles acabam programando uma receita extraordinária para suprir a lacuna daqueles que não pagam. Ou seja, os que pagam em dia são penalizados.
porque eles vão ter que pagar por aqueles que não pagam, para que as contas fechem. Claro que no final das contas, esse inadimplente também sofrerá penalizações até mais duras que aqueles que pagam em dia. Portanto, não há nenhum estímulo aqui para que você se transforme no inadimplente, muito pelo contrário. No entanto, o Código Civil, ele tinha uma redação muito, penso eu, muito cândida, muito benemérita, muito boazinha com os inadimplentes. Isto porque, na redação anterior do velho Código Civil, lá o de 16, permitia-se que a multa fosse aplicada num valor muito maior. E agora, o atual Código Civil, que é o vigente de 2002, ele estabelece que a multa não pode ser superior a 2%. Ora, sabemos que hoje, se você não paga a escola, se você não paga o compromisso com o financiamento do carro, se você não paga qualquer outra dívida, a multa é muito maior. É na ordem de 10%, às vezes chega a 20%. E o devedor, diante da possibilidade de escolha, um título que tem 2% de multa e um título que tem 10%, 20% de multa, qual que ele deixa de pagar? É um raciocínio matemático, é um raciocínio, da minha ótica, até errado, porque eu sempre lembro, né? Não é o fator percentual que deve nortear o devedor, é o fator consequência. Se você deixa de pagar uma escola, o que é censurável, não deve acontecer, mas você acaba podendo, de repente, fazer ali uma composição. Se você deixa de pagar um carro, você perde um carro, mas você não perde tua liberdade de ir e vir. Agora, se você deixa de pagar cota condominial, você pode, em última análise, perder o seu imóvel. Outro dia, já faz um bom tempo, mas eu me recordo de me deparar com uma moradora, uma proprietária que estava em dívida para com o condomínio e vinha se arrastando aquela dívida. E nós, como advogados, procuramos essa pessoa e eu falei para ela, a dívida estava num valor muito alto. E ela falou que não tinha como pagar. Eu fiz a seguinte pergunta para ela, olha, eu não sei o quão é importante a sua casa, mas se esse fator é importante, eu diria para você, faça qualquer coisa. Faça um empréstimo, faça um esforço, venda um veículo, não deixa de pagar a sua dívida condominial, porque você está falando da sua casa. Se ela é importante para você, então empenha todo o teu esforço nisso. O novo Código Civil, ele vem com a notícia de que a multa poderá chegar até 10%. Eu acho pouco, eu acho que poderia ser mais do que isso, mas é um avanço, eu não posso negar que é um avanço. Então, se por um lado aquilo que o doutor Alexandre fala, e eu concordo com ele, no sentido de que parece ter havido um retrocesso em permitir que o inadimplente participe, por outro lado, o Código Civil endurece quando ele cria uma multa maior. Então, nesse momento, os devedores vão ter que pensar melhor, né? Porque menos importante do que participar, e isso é importante, temos também a questão financeira. Então, ele vai ter que pagar mais caro. Então, nesse tocante, acho que o Código Civil acertou. Mas foi importante também, doutor, a questão da aplicabilidade da multa do devedor quanto mais. Ou seja, a mesma multa que pode ser aplicada àquele condômino que não cumpre com seus deveres condominiais, os deveres que estão esculpidos na própria convenção e no regimento interno. Um exemplo, jogou uma guimba de cigarro no chão. Então, uma advertência, fez novamente, reiteradamente, ele vai ser aplicado uma multa para ele, claro, com direito à ampla defesa, contraditório, mas ele pode ser penalizado por uma multa porque está descumprindo um assunto que está determinado pelo regimento interno ou pela convenção. Então, o novo código permite que essa mesma multa que é aplicada a esse condômino que descumpriu uma regra, ou seja, não pagar a cota condominial, também vai ser o descumprimento de uma regra muito importante que no código atual não era abarcado. E aí você também vai poder multar também esse devedor, que quanto mais fica 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses sem pagar, aplicando uma multa também, quer dizer, vai penalizando ele mais ainda, não só em relação aos juros, correção, honorários de advogado, mas pode também aplicar isso. Também foi um fator bem positivo, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que eu critico muito essas mudanças do Código Civil porque eu entendo que ele andou muito pouco. Ele podia ter andado mais.
toda vez que você tem uma reforma, vamos pensar na reforma de uma casa. Por que você reforma uma casa? Para deixá-la melhor do que ela estava antes e normalmente para modernizá-la. É mais ou menos por isso que eu reformo um carro, que eu reformo uma casa. A lógica é a mesma. Você vai atualizar o Código Civil, você vai alterá-lo para trazer para quê? Para a nova sociedade. Quando você tem um código anterior, embora 2002, vamos lembrar que a comissão que iniciou os trabalhos do Código de 2002 ficou reunida por 30 anos. Então, quando o Código Civil de 2002 chega, ele já chega velho, ele já chega obsoleto. Um exemplo clássico, né, é tratar animais como coisas. Então, é uma visão muito patrimonialista, que hoje não mais sustenta. Nenhum tratado internacional vê os animais como coisas. Mas o Código de 16, e que é o vigente, inclusive, de 2002, permanece tratando animais como coisas. O novo Código Civil já dá uma guinada. Ele já atualiza essa questão, diz que os animais passam a ser titulares de direitos e, portanto, podem ser protegidos e não podem ser mais vistos como coisas. Eles passam a ser seres sencientes. Mas ainda na linha dessas minha crítica ao Código Civil, qual que é a mais acentuada que eu faço? A crítica maior é a seguinte: ele não traz muitas inovações, na medida em que ele apenas reforça aquilo que a jurisprudência já vinha decidindo. Então, quando você tem uma lei antiga, já está velha, ela não consegue disciplinar a realidade, e hoje acontece isso, eu vou deixar para o doutor Alexandre falar já da locação da chamada hospedagem atípica, famoso Airbnb. O Código Civil não fala nada sobre isso, nem a lei de locações, embora é discutível a abordagem que se possa fazer da lei de locações. Mas quando você tem uma lei velha ou uma lei que não consegue disciplinar uma nova realidade, o direito não pode deixar de se pronunciar. Eu costumo dizer que, diferentemente de um médico, quando você vai a um médico, você tem uma doença ou um sintoma, você chega para o médico fala: olha, você está com esse problema e no estágio que a medicina se encontra, do avanço científico, nós não temos remédio, nós não temos solução, não temos ainda não foi descoberta a cura dessa sua doença. O médico pode falar isso com toda honestidade, porque a ciência demanda esse processo. No direito não é assim. Quando você vai à justiça e coloca uma questão para ser decidida pelo Poder Judiciário, o juiz não pode dizer: olha, você está com um problema aqui que não tem lei ainda. Eu não tenho ainda uma tratativa jurídica. Não, ele tem que encontrar uma solução. Como é que ele encontra a solução? Quando não tem lei, existem mecanismos. Você tem os costumes, você tem a analogia, você tem a equidade, você tem os princípios gerais de direito. E a própria jurisprudência, que é o conjunto das decisões, acabam inovando na ordem jurídica, que a gente chama, né? Trazem inovações, trazem novidades, novas disciplinas. Então, o que faz o novo Código Civil? Ele praticamente reproduz o que a jurisprudência vinha dizendo, o que é bom, porque ele atualiza, mas ele podia avançar mais, né? Agora, nessa disciplina realmente da locação, me parece que ele se apresenta, não da forma como eu acho adequada, mas ele enfrenta o problema. Repito, na minha ótica, errado. Na sua opinião do doutor Alexandre, como é que ele vai ver a questão da locação Airbnb? O que o doutor Vânia está falando é que não inovações, né, mas que, como ele está pautado nas decisões judiciais, principalmente das instâncias superiores, né, é como se você fosse reformar a sua casa, reformasse só o banheiro e a cozinha, e não reformasse os quartos e a sala, né, doutor? E aí você tinha a chance de reformar tudo, ficar com o imóvel todo bonito, funcional e moderno, mas reforma só um pedaço. Claro que quando a gente fala de imóvel, às vezes o orçamento só tem condições de fazer aquilo, né? Porque não é aplicável aqui ao Código Civil. A questão dos apartamentos, das locações para temporada, isso tem dado muito problema, principalmente em cidades que tem movimento, né? Como de turismo, né? Turismo de curto espaço de tempo, como São Paulo tem um turismo muito forte de negócios, e no Rio, turismo de lazer, e além de outras cidades. Não atinge uma gama muito grande
de municípios do Brasil, mas as cidades mais importantes e as que concentram o maior número de condomínios, né, no país, elas vêm sofrendo com essas discussões que os tribunais vêm travando batalhas aí, e o STJ tem tomado algumas decisões, apesar de que são decisões isoladas de algumas turmas que não vinculam a decisão ainda dos tribunais de justiça de cada unidade federativa, mas já é um norte para que a gente tem que caminhar. A lei de locações, ela fala na locação de temporada até 90 dias. Claro que a lei de locações é uma lei antiga, de 92, né, criada principalmente lá pelo nosso querido saudoso Silvio Capanema, mas nessa reforma do Código Civil no anteprojeto, o que eles estão colocando, está se colocando, é uma proibição as locações, que eles chamam de locações não, locação não, falam de hospedagem atípica, né? E aí a hospedagem atípica fica muito subjetivo, cada um pode interpretar de uma maneira diferente. Para você é de uma maneira, para mim pode ser de outra. Então, alguns entendem que a tal locação, entre aspas, por 1 ou 2 dias, não seria locação, seria uma hospedagem. Só que a hospedagem, ela está regulada por portaria do Ministério do Turismo. E ela tem algumas premissas para que seja hospedagem. Como, por exemplo, você tem que dar o serviço de quarto. E quando você aluga um apartamento, você não tem serviço de quarto. Por isso que eles falam dessa atipicidade. Seria uma hospedagem, né, travestida de locação. Seria isso. Mas que traz muita subjetividade. Então, cada um pode interpretar de uma certa maneira. E aí a minha preocupação é o seguinte, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, na capital, eu estou num apartamento que aluguei por uma plataforma. E eu percebi que a grande maioria das pessoas hoje que estavam ontem, por exemplo, no prédio, eram pessoas que estavam por pouco tempo, alugaram os apartamentos. Aí imagina então que o código, esse anteprojeto, venha a passar pelas câmaras lá do Senado e da Câmara dos Deputados, e que venha a virar lei. Então, automaticamente, a hospedagem atípica, ela vai ficar proibida. Ficando proibida por lei, esse prédio que eu fiquei lá, que eu estou lá, que eu aluguei, vamos colocar que 30% da ocupação seja por locação por temporada. A finalidade que o proprietário comprou, né, a grande maioria desses 30% comprou, era justamente para ter uma renda, né? Ele não mora no imóvel, são imóveis pequenos, né, modernos, então ele vai deixar de ter essa renda. E normalmente ele paga as suas cotas condominiais com dinheiro que vem oriundo das próprias locações. Então, se ele for proibido de locar, de ter essa renda, fatalmente o síndico vai ter um grande problema. Vamos colocar então que nós vamos ter aí 30% de inadimplência. E aí como fica? O síndico é obrigado a cumprir as leis. Só que se ele começar a cumprir a lei na risca, ele vai inviabilizar também a permanência daquele condomínio financeiramente. Porque fatalmente aqueles apartamentos não vão poder ser usados dessa maneira, vão ter que ser usados ou para moradia do próprio proprietário, ou então para alocação residencial normal, né, típica da alocação de no mínimo 30 meses, e que vai ter uma grande dificuldade em relação a isso. Até mesmo porque, né, doutor Wander, os apartamentos hoje, eles diminuíram muito de tamanho, a concepção mudou muito, né? O apartamento que eu estou não tem lugar para máquina de lavar, mas tem uma lavanderia no prédio. Você não tem um local para você sentar à mesa para fazer um estudo, mas tem uma sala de coworking lá com internet, onde você pode descer com o seu laptop e fazer seus estudos, até receber uma pessoa para poder dar uma consulta nesse aspecto, né? E tem pessoas que não querem isso, querem apartamentos grandes, então a concepção mudou. Acho que isso vai trazer muitos problemas se passar dessa maneira, acredito que vai passar, né? Mas que vai ser um problema que vai acabar, acho que vai continuar indo para o judiciário essa discussão, porque então, na minha opinião, não sei se o Dr. Wander pensa de modo diferente, acredito que então teria que ser mudado a lei de locações e ser mais assertivo. O que seria essa hospedagem atípica, né? O papel do direito, enquanto ciência,
é trazer segurança jurídica. Alguns falam em segurança jurídica e justiça. Justiça é um tema complexo, porque aquilo que é justo para mim pode não ser para você, né? Tem um autor europeu chamado Hans Kelsen. Ele escreveu um livro muito famoso, todo estudante de direito conhece, que é a teoria do ordenamento jurídico, a teoria pura do direito. No entanto, há um outro livro da autoria dele que pouca gente conhece, que se chama A Ilusão da Justiça. E eu acho muito interessante essa provocação que ele faz, dizendo que a justiça é uma ilusão, porque aquilo que é justo para você não é exatamente para mim. Mas se por um lado a justiça é discutível, a segurança jurídica não é discutível. Porque segurança jurídica é aquilo que nos faz estar hoje aqui. Porque eu acredito que, pagando meus impostos, eu estou em conformidade com a lei, cumprindo as leis de trânsito, eu estou respeitando as pessoas e assim por diante. Então, essa segurança jurídica ela é fundamental. E como que se dá a segurança jurídica? Por várias formas. Uma delas é definindo os institutos. Por exemplo, propriedade. Isso tem que ser definido. O que é propriedade? Condomínio. Eu tenho que definir o que é condomínio. Cota condominial. O que é isso? O que é uma cota condominial ordinária? O que é uma extraordinária? Quando você define os institutos, isso fica fácil, claro e preciso para todo mundo. E o que está acontecendo com o novo Código Civil? Ele já começa mal, porque ele traz o instituto da hospedagem atípica, mas não diz o que é. E ao não dizer o que é, ele traz insegurança jurídica. Claro que cada um de nós fica aqui concebendo, imaginando e até acertando, em parte, aquilo que o legislador está querendo dizer. Mas o direito não deve ser trabalhado dessa forma. Ele tem que predefinir. Outra coisa, o doutor Alexandre entrou num ponto sensível, quando ele fala que a lei de locações teria que ser alterada. Eu concordo. Por quê? Porque existe um princípio do direito que é um princípio de segurança jurídica que diz que uma lei geral não pode revogar uma lei especial. E o Código Civil é uma lei geral. E a lei de locações é uma lei especial. Lei especial só pode ser revogada por lei especial. E está na introdução do Código Civil. Já é um problema. Já temos um problema de cara, de ponto de partida. Mas a gente percebe que isso é um pouco fruto do lobby, do movimento daqueles que não querem a locação por aplicativos. E eu entendo o seguinte, essa é a minha ótica e como eu vejo. Aqueles que são contra a locação por aplicativos, me lembra muito o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, quando Uber chegou no Rio. Quando Uber chegou no Rio, os motoristas de táxi, eles se organizaram para usar da violência, para não permitir que os motoristas de aplicativos se colocassem nos pontos e partiram para cima com agressão, achando que com isso iam resolver o problema. Pergunto, passado alguns anos, o que aconteceu? O Uber está espalhado pelo Brasil inteiro. Você não tem como segurar. Esses fenômenos econômicos que vêm a reboque das inovações tecnológicas, eles têm que ser disciplinados. Você não pode proibir. Você não pode proibir o delivery tecnológico. Você não pode proibir o transporte por aplicativos. E a locação por aplicativos é outro desses fenômenos. Para você entender, eu gosto muito de pesquisar a origem das coisas, né? Onde é que nasceu o Airbnb? O Airbnb nasceu muito recentemente, foi em 2008. E o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? Pouca gente se lembra. Estava na crise do subprime, que é aquela crise que quase se comparou à quebra da Bolsa de Nova York de 29. Teve ali uma bolha imobiliária, uma quebra do mercado e aquilo o governo teve que injetar dinheiro para o país não quebrar. Então, foi o que aconteceu. E muita gente quebrou naquela época. Muita gente perdeu emprego. Muita gente perdeu casa. Então, as pessoas descobriram uma opção que era alugar suas próprias casas, alugar seus próprios imóveis, a partir de aplicativos que estavam surgindo. 2 jovens designers lá em São Francisco, eles inventaram um método por meio do qual você alugava os seus quartos e a sua casa. E a primeira locação que eles fizeram foi do próprio quarto, eles não tinham dinheiro para pagar aluguel. Então eles tiveram uma ideia que era alugar o próprio quarto e eles alugaram 3 colchões no chão por $80 cada colchão. Ele falou, isso aqui funciona muito bem, vamos para cima, vamos ganhar dinheiro. Ali nasceu o Airbnb. Esses 2 jovens se tornaram os proprietários dessa empresa, né, desse unicórnio que todos nós conhecemos. Aí eu pergunto, chega aqui a locação por aplicativos. Existe uma plataforma, eu falo no Brasil, mas você está no Rio de Janeiro, porque quando eu viajo, eu uso muito essa plataforma, eu acho que não é propaganda nenhuma de citar a plataforma Booking, todos nós conhecemos, né? O Booking é muito curioso, por quê?
alguns anos atrás, no pré-locação por aplicativos, lá no Rio de Janeiro, você tinha aproximadamente 400 hotéis na rede Booking. Quando surgiu a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que iam passar pelo Rio de Janeiro e passaram, teve um incremento na hotelaria lá na cidade do Rio. E o Booking, ele foi turbinado com hotéis e hoje ele chegou a uns 600 hotéis na plataforma Booking. Não quer dizer que o Rio só tenha 600, mas a plataforma é mais ou menos isso. Ah, entendi, Vander, quer dizer que se eu hoje abrir o Booking, eu vou encontrar só 600? Não, você vai encontrar 6.000. Aí você me pergunta, pera um pouquinho, não entendi. Então você está dizendo que de 600, nós temos hoje 6.000 hotéis no Rio? Não, não é isso. Nós continuamos tendo 600 hotéis no Rio. A diferença de número de 5.400 são apartamentos que estão sendo alugados, quartos que estão sendo alugados na mesma plataforma dos hotéis. Então hoje a pessoa escolhe entre ficar num hotel ou ficar numa plataforma, ou ficar numa unidade alugada por aplicativo. Então eu acho que é um erro você proibir isso. Eu entendo que você tem que disciplinar. E eu dou um exemplo de como nós fizemos isso. Aqui em São Paulo, ali na Riviera de São Lourenço, havia uma dificuldade, né, dos proprietários. Alguns queriam alugar, claro, para ganhar dinheiro. Estavam ganhando um bom dinheiro com locação. Quem não quer ficar hospedado na Riviera de São Lourenço, não é? Num dia bacana, um dia de sol, na praia. E tinham aqueles que se incomodaram. Por quê? Porque o movimento de locação estava tão intenso, porque os aplicativos permitiam que você alugasse até por hora, até por período durante o dia, 6 horas, 8 horas, o aplicativo faz mágica. Então a pessoa estava ali na praia, falou, pô, em vez de ir embora para casa, eu vou alugar, eu tomei muito aqui, bebemos umas caipirinhas, não vou pegar o carro, vou alugar um apartamento, 12 horas, amanhã eu vou embora. Então, a pessoa estava vindo para o seu apartamento de praia, chegava ali na recepção e estava virando uma recepção de hotel, porque tinha gente com mala lá embaixo, esperando o outro sair para poder entrar. E isso trouxe insegurança, o que é uma peça muito cara aos condomínios, o item segurança. Então isso gerou um grande debate. O que nós fizemos? Nós modificamos a convenção. Nós autorizamos que houvesse alocação por aplicativos, porém condicionado a regras. Por exemplo, e essa sugestão partiu dos próprios moradores, nem fomos nós que trouxemos essa sugestão. E eu achei genial. A sugestão dele foi a seguinte: você só loca novamente a unidade 7 dias após a primeira locação. Então, parece uma matemática difícil de entender, na prática não é. Você pergunta, puxa vida, eu loquei meu apartamento por 10 dias. Quanto tempo eu tenho que demorar? Não, já pode alugar no próximo dia. Porque, afinal de contas, 7 dias depois, a primeira locação. Você pode alugar agora depois de 10 dias. Eu aluguei só por 2 dias. Você vai ter que esperar mais 5 para alugar novamente. E se você aluga só de final de semana, não tem problema. Você vai poder alugar todo final de semana. Com isso, o que nós fizemos? Mitigamos o risco. Deixou de haver tantas locações e tantas entradas, porque este é o problema. É muita circulação, é muito movimento. Agora, vamos lembrar que, dependendo do condomínio, como o doutor Alexandre acabou de mencionar, é da natureza daquele prédio ter intensificação de movimento. Existem prédios em São Paulo que os investidores compraram só para Airbnb, 90% a 95%, para não dizer 100%, é só para locação Airbnb. Então as pessoas estão lá de mala na porta 24 horas. E eu pergunto, o que é isso? Para mim é uso da propriedade. O Código Civil não define o que é propriedade, mas ele afirma: quem é proprietário tem direito de fruir. Fruir significa retirar frutos. E o melhor exemplo de fruto da propriedade é aluguel. Portanto, subtrair do proprietário o direito de receber frutos, eu acho aviltante. Então, na minha ótica, nós não temos que proibir locação. Nós temos que disciplinar. Eu acho que esse é o melhor caminho. Lá no Rio a gente faz também muitas reuniões, está tendo muito problema. E se colocam muitas regras, né? Para que não vire bagunça também. Por exemplo, doutor Wander, um apartamento de 2 quartos tem pessoas que querem colocar 15 pessoas. Obviamente, e eu até brinco, né? Quando o apartamento é vendido, ele é vendido como sala, tem uma sala de estar ou sala de jantar e 2 dormitórios. É porque a concepção se dorme nos quartos
e na sala você recebe visita, janta, faz suas refeições. As pessoas, elas mudam a concepção de sala, fazem quarto na sala, botam beliche, ou seja, a unidade não foi feita para aquele tipo de uso. Então, se são 2 quartos, só pode, então, 6 pessoas, que a maioria daquela coletividade tem 4, 5 pessoas morando. Você não pode extrapolar o uso, né? E o Dr. Wander falou uma coisa muito interessante, né? Que é a questão de ser justo. O que é justo para você pode não ser para mim. E eu costumo falar para os meus alunos dos cursos de administração de condomínio, e assim as pessoas nunca mais esquecem a diferença de justo e de correto. Porque parece que é a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. Você pode ter uma decisão judicial correta do ponto de vista legal, mas ela não ter sido justa em relação ao caso em comento. E aí é uma história de 2 advogados do interior de um estado hipotético, os 2 casados e com mulheres. Então vamos colocar advogado A e advogado B. A esposa do advogado A era amante do advogado B. E a esposa do advogado B era amante do advogado A e ninguém sabia. Nem na cidade, nem ambos os maridos. Um dia, o advogado A estava com a esposa do B entrando no motel e deu de cara com o advogado B com a esposa do A saindo do motel. Situação extremamente constrangedora em que ambos os 4 saíram do carro e foram conversar, né? O advogado do B, que estava saindo do motel, falou assim: doutor, situação muito constrangedora, tem funcionários nos vendo, nós somos conhecidos na cidade, acho que o correto seria a sua esposa ir para o seu carro e a minha esposa entrar no meu carro e irmos para casa. Aí ele falou: doutor, isso seria o correto, mas não é justo, tendo em vista que o doutor está saindo e eu estou entrando. Então é só uma historinha que eu acho que Caso de... ninguém... Isso, caso de família, mas ninguém esquece a diferença do que é o justo e do que é o correto. Então, acho que até para o estudante de direito, ele vai entender muito bem, e se lembrar, ele pode, dentro do curso dele, ou até depois, quando estiver advogando, entender o que seria o correto e o que seria justo, que às vezes acontece um e não acontece o outro. Uhum. Vocês falaram, eu fiquei com um monte de coisa pensando aqui, e principalmente nesse caso de locação, eu vou citar minha irmã aqui, que ela, eu acho que a nossa geração, agora a gente já é uma geração que não tem carro, a gente mora perto do metrô, e isso influencia também na moradia, né? Então as moradias foram ficando menores, agora minha irmã mora no estúdio, e lá tem, em um andar, acho que deve ter uns 20 apartamentos, né? 20 estúdios, assim. E lá é muito comum uma pessoa comprar vários apartamentos e locar, né? E eu queria tirar uma dúvida minha, assim, por que essa pessoa que compra 20 apartamentos desse local, ele tem mais direito de voto numa assembleia de condomínio? São as regras do jogo, né? Então eu costumo dizer, qual que é o jogo que você está jogando? É xadrez, é futebol, é vôlei? Todo jogo tem a regra, tá? E o jogo do condomínio, ele tem suas regras. Então, o que ocorre ali? Você tem, por meio da convenção de condomínio, a definição da titularidade de domínio, ou seja, quem são os proprietários. Então, ali na convenção já se define o número de unidades, o tamanho das unidades, a especificação das unidades. É normalmente a primeira parte de toda e qualquer convenção, a descrição das unidades. Então, esse condomínio pode ter 200 unidades, percebe? Muito bem. A palavra condomínio, ela significa domínio, no latim, propriedade. Com significa conjunta. Então, uma coisa é eu falar o que eu faço da minha propriedade, que só eu presto contas para mim mesmo. Esse meu aparelho celular que está aqui, se eu quiser jogar fora hoje à noite, eu jogo porque eu só presto contas a ele. Mas se esse aparelho celular for meu e do Dr. Alexandre, pode ser que eu não possa jogar fora, eu tenho que consultá-lo. Alexandre, aquele nosso aparelho eu posso jogar fora? Opa, pode ou não pode. Então, vamos ter um impasse. Se eu disser que quero, ele falar que não quer. Imagina isso colocado sobre o prisma
da multipropriedade, do conjunto de proprietários. Então, ali no seu apartamento, você é proprietário exclusivo. Você diria, então eu faço o que eu quiser ali dentro? Também não, porque isso vai acabar impactando provavelmente o seu vizinho. Você pode fazer o que você quiser, desde que não impacte negativamente o seu vizinho. Essa é a premissa. Mas existe um problema que não é unidade privativa, são as áreas comuns. Essa é uma característica do condomínio. O condomínio é uma conjunção de unidades privativas e de áreas comuns. Nas áreas comuns, as escadas, os elevadores, a recepção, a piscina, a quadra de esportes, isso é área comum, pertence a todos. Naquilo que é área comum, nós vamos ter que ter também regras e disciplinas de uso dessas áreas, portanto. Então pode acontecer de eu ter um apartamento de 200 metros quadrados e você ter um apartamento de 20 metros quadrados nesse mesmo edifício. Significa que eu vou poder usar mais piscina do que você? Porque eu pago uma cota condominial maior, porque eu tenho mais propriedade? Ou então eu tenho 20 unidades e eu vou poder usar mais piscina do que você? Não. Ali na área comum, todos usam igualitariamente. Esse é o princípio. No entanto, existe o rateio de despesas. Existe gente querendo simplificar condomínio, eu não gosto dessa simplificação, mas eu não posso discordar em parte, dizendo que condomínio é rateio de despesas. Sobre o prisma econômico, perfeito. É exatamente isso, mas condomínio é muito mais do que isso, não é só rateio de despesa. Mas sobre o prisma econômico, é isso. E aí vem a pergunta, como que nós iremos ratear despesas? O Código Civil, ele disciplina isso, ele diz o seguinte, olha, o critério para rateio de despesas se chama fração ideal, a menos que a convenção discipline de outra forma. O que significa isso na prática? Significa dizer o seguinte, que se eu tenho um apartamento de 200 metros quadrados e você tem um de 20, a minha cota condominial, a minha contribuição mensal será muito maior que a sua, porque minha fração ideal, a minha cota de fração de propriedade nesse conjunto é muito maior que a sua e, portanto, é isso. A convenção pode dizer que aquele apartamento de 20 paga um valor e o mesmo valor é pago por de 200 metros? Sim. Pode ser que a convenção diga, a respeito do Código Civil deu esse poder. É o que acontece na maioria dos casos? Não. Na maioria dos casos é a fração ideal que rege os condomínios e tem que convenção que, para não ter dúvida, repete, totalmente desnecessário, mas repete o que diz o Código Civil. É fração ideal e, portanto, acaba sendo isso. Agora veja, se dentro do contexto de fração ideal e dentro do contexto de unidade eu tenho 200 unidades, significa dizer que eu tenho 200 votos potenciais para serem manifestos numa assembleia de condomínio. Se eu sou dono de 20 unidades, significa dizer que eu tenho 20 votos. Então, isso me parece justo, na linha do que é justo, e correto, na linha do que é correto, para não ter aqui nenhuma divergência. Por outro lado, esse não me parece o principal problema, né? Que o Código Civil parece que começa a enfrentar, quando ele fala em possibilidade de limite de procurações. Mas passa a bola para a convenção, né? Sempre passando a bola para a convenção. Que nesse tocante me parece correto também, porque o que acontece? Nós temos um instituto no Código Civil, olha que interessante, instituto pré-definido, todos os advogados sabem o que é isso, as pessoas de bem também sabem o que é isso, que se chama procuração. O que é procuração? A gente fala que a procuração é um instrumento do mandato, ou seja, é um expediente, é um documento por meio do qual eu autorizo. O Marcelo vai estar na Espanha no próximo mês, ele gostaria de manifestar o seu voto numa assembleia, essa assembleia não será virtual, será presencial, ele não pode estar lá presente, então ele me nomeia Vander, ele me confere uma procuração para que eu compareça nessa assembleia para votar nos interesses dele, Marcelo. Em nome dele. Em nome dele. Portanto, a procuração é um instrumento muito importante, porque ela garante o exercício do direito de propriedade. No entanto, há pessoas que abusam desse direito. Existem pessoas que chegam numa assembleia com 20 procurações, com 40 procurações. Isso que eu ia perguntar. Imagina uma assembleia que tem lá 50 pessoas presentes e eu estou com 40 procurações. Significa dizer que provavelmente eu vou fazer com que a minha vontade prevaleça em detrimento da vontade majoritária. Pode ser pior, né, doutor? Pode ter 30 pessoas e ter uma pessoa com 40 procurações. Exatamente. Ou seja, as pessoas podem levantar e ir embora. Não há dúvida, não há dúvida. Elas não vão ter influência nenhuma no voto final.
na Então, contagem. eu não sei se ficou claro a importância dessa pessoa ter 20 unidades. Ele tem 20 votos, eu acho legítimo. Agora, o abuso de procurações, felizmente, o judiciário começa a se debruçar sobre o tema, mas ainda é tímido, é muito tímido, porque a procuração, a priori, é um documento legítimo. Então não tem um limite, certo? Não, e a lei também não seria correto a lei limitar o número de procurações. Porque, por exemplo, eu trabalho com condomínio eu tenho um condomínio que eu sou advogado, são 18 unidades. E tem um outro de 1.730. Então a lei não pode chegar e falar assim, vai ser limitado 2 procurações por pessoa nos condomínios, né? No condomínio de 18 unidades, uma ou duas seria até razoável. Agora, no condomínio de 1.730, será que seria razoável só 2 procurações? Diante da magnitude dessa complexidade desse condomínio? Não sei, acho que seria pouco. Acho que a pessoa poderia ter um pouco mais de procurações sem ficar caracterizado que ele está abusando do direito. Porque vão ter muito mais pessoas numa assembleia onde você tem 1.730 unidades do que numa assembleia que tem 18. Então teria que ser uma coisa proporcional. E a lei não tem como ela enxergar todas as situações possíveis que possam acontecer dentro do território nacional. Você tem condomínio... Gente, tem condomínio aqui em São Paulo que tem 2.000 unidades. Aí você vai num condomínio em Rondônia, vão ter 5, 6. As realidades, elas são diferentes. Por isso que a convenção é quem está mais próximo do cidadão, do condômino, do convívio social, é a convenção. Então, às vezes, você tem aqui em São Paulo um condomínio, um do lado do outro, com realidades completamente diferentes. Um foi construído há 50 anos, tem um tipo de proprietários, né? E o outro foi construído agora, igual você falou. Um com estúdios de 26 metros, e o outro do lado com 300 metros quadrados de apartamento. É claro que são pessoas diferentes que habitam em cada condomínio, que cada um, por uma seleção natural, buscou um tipo de apartamento diferente. Então você não pode implementar a lei, regras que você possa utilizar num que é de estúdio de 26 unidades, de 100 unidades, no outro com 10 apartamentos, um por andar, por exemplo. São situações completamente diferentes. Aí sim, a convenção é que ela está bem próxima, que ela tem que, os próprios condôminos têm que ver o que é melhor para o tipo de imóvel, né, e o tipo de movimentação de convívio social que tem lá dentro dessa comunidade. Um ponto importante que eu vejo também nessa mesma linha é um alerta que eu quero trazer para os incorporadores, para os construtores que planejam novos projetos. Não me parece adequado, não sei qual a sua opinião, construir edifícios onde você tem, por exemplo, unidades de 200 metros quadrados e diversas unidades de 20 metros quadrados. Eu acho que foi plantada a semente da cisânia, foi plantada a semente da discórdia. Isso vai dar problema lá na frente. Eu vou te dar um problema. Claro, o que eu vou citar agora é um caso sui generis e é um erro crasso de engenharia, de construção. Eu diria mais de arquitetura, menos de engenharia, porque não é a execução em si, mas sim a concepção do planejamento. O que aconteceu nesse prédio? Ele tem 2 torres. Uma torre tem, vamos chamar, as duas têm a mesma altura, tá? E a mesma área construída. Tudo aparentemente perfeito. Só que tem um detalhe. Em uma torre, você tem lá 80 apartamentos, de 60 metros quadrados. Na outra torre, você só tem 5 apartamentos. Cada um deles com 500 metros quadrados. Então ali, os que têm o de 500 metros, eles pagam R$8.000 a cota condominial. O que mora lá no apartamento de 60 metros, ele paga R$600, R$500 a cota condominial. Não é este o problema. O problema é que, quando esta pessoa for votar por fração ideal, o voto deste condômino vai ter um peso muito maior. Então, é este o problema de concepção. E não é só isso. O número de conflitos que podem advir. Então, me parece que se você quer prevenir conflitos e você quer comprar um apartamento de grande dimensão, tenta comprar num edifício mais uniforme, onde você tem um desenho mais uniforme. Essas distinções de tamanho, na prática, podem trazer algumas dores de cabeça. O que não quer dizer
que unidades, e aquilo que o doutor Alexandre acabou de falar, ele está coberto de razão, os condomínios são diferentes entre si. Pode acontecer de haver uma harmonia nessa convivência de pessoas tão diferentes, mas me parece que as assembleias serão acirradas quando alguém perceber ou que você tem um voto de maior peso, ou que você tem excesso de procurações. E ainda repito, também não é o problema do número de procurações. O problema é o abuso do uso das procurações. É o desvirtuamento daquilo que a procuração. Ela foi concedida originariamente para uma finalidade lícita e legítima. Mas há quem distorça, há quem abuse e há quem queira, inclusive, impor uma condição totalmente desfavorável, totalmente antidemocrática, na linha da prevalência dos seus próprios interesses, quando, na verdade, o condomínio é um local onde os interesses coletivos devem prevalecer sobre os interesses particulares. Esta é a premissa. E na uniformidade do prédio, que você falou agora, lá no meu prédio, todos os apartamentos são iguais. Mas a minha sogra comprou 2 apartamentos no mesmo andar, então ela derrubou a parede lá, né? Mas 2 unidades está dentro de uma concepção razoável. Aí entra o princípio da razoabilidade. Não é uma coisa aviltante, né? É uma coisa que dá para acomodar, né? Lembrando que essas obras têm que verificar, né? Se podem ser feitas do ponto de vista estrutural. Também com 5, né? 2. Exatamente, é. A sogra ele já é vista de um modo diferente do prédio, né? Exatamente. E, inclusive, como tá tendo todos esses problemas lá... Ela tem 2 votos. Ela tem 2 votos. E ela foi... Ela é a gerente do grupo de obras. Agora tem um grupo de obras, porque aconteceu... A mediadora, né? E meio que teve que fazer isso porque a gente estava vendo que as obras não estavam seguindo o planejamento, estava demorando mais. Aí elas decidiram por elas fazer esse grupo, né? Que não tem a síndica, né? E tem algo no Código Civil que fale que tudo bem abrir esses grupos ou tem alguma... Não, as pessoas são livres para poder conversar entre si, né? De um grupo, de uma comunidade, né? Eu só não gosto muito que esses grupos acabam indo para fofoca, só para falar mal dos outros, dentro de condomínio. Isso acaba virando, como dizia o Silvio Capanema, caldo de cultura do inferno, né? O propósito é falar de obras. Mas aí amanhã só vocês viram a vizinha do 304, o cachorro latiu a noite inteira. E aí se desvirtua completamente, aí começa a virar aquele bando de reclamações e o síndico tem que ficar apartado disso, não tem nem que entrar nesse tipo de coisa. Mas isso acaba trazendo prejuízos para a comunidade, né? E aí o maior avanço que eu percebi dentro do anteprojeto do novo Código Civil seria justamente a questão do condômino antissocial. Porque o que seria o condômino antissocial, trocando em miúdos, falando popularmente? É aquela pessoa intragável, insuportável dentro do condomínio que ninguém aguenta mais conviver com aquela pessoa durante os dias, durante as semanas, os meses. Não tem a menor condição da gente conviver com essa pessoa. E que hoje, para você tirar essa pessoa do condomínio é muito difícil, porque a legislação não tinha nenhuma previsão legal de a exclusão do condômino antissocial, né? Você só conseguia isso entrando com uma ação judicial, e aí ele não perde o direito da propriedade, mas ele perde o direito de usar a propriedade, ele próprio usar. Ele pode alugar, pode ceder, emprestar, mas ele não poderia mais entrar no condomínio, mesmo o apartamento sendo dele, porque as pessoas que estão naquele convívio não querem mais a presença daquela pessoa. É como se tivesse um grupo de amigos, um pisa na bola, dentro dos princípios, né, daquela comunidade, e é excluído. Acaba sendo excluído daquele grupo de amigos. E o novo Código Civil ele traz a inovação, que inclusive deixa que a própria Assembleia, obviamente com um quórum especial de 2/3, né, doutor Wander? E aí já não é da coletividade toda, são 2/3 só dos presentes da Assembleia, porque aí é uma coisa que é viável, é pautável, você há condições de atingir. Agora, um condomínio de 1.000 unidades, 2/3 de toda a comunidade, você não consegue nunca, é inviável. Você dá com a mão e tira com a outra. Agora, 2/3 dos presentes
é um quórum bem qualificado, mas você pode conseguir. Se realmente esse quórum existir, e aí você conseguir fazer essa assembleia, e aí depois, mas mesmo assim, você tem que levar para o judiciário e conseguir a exclusão. E aí o código traz, o anteprojeto traz uma coisa interessante. Se for um locatário ou se for um filho, você pode votar só para a exclusão do filho ou só daquele locatário e não do proprietário. Ou seja, a pessoa que alugou está arrumando muito problema, então o condomínio decide que ela não é persona não grata, e o judiciário vai e referenda. Ela sai e depois pode entrar outro locatário. Então só um filho, ou só a sogra que mora com você, que está perturbando os outros condôminos, só a sogra pode ser retirada do convívio daquela comunidade, né, doutor Wander? Eu acho que isso foi um ponto bem positivo, que os síndicos reclamavam muito dessa questão do condômino antissocial. No Rio, por exemplo, tinha um condômino lá, que ele comprou essas arminhas airsoft, ficava na janela dando tiro em todo mundo. Quer dizer, essa pessoa não pode conviver em sociedade, num prédio, tem que morar numa casa, de preferência que não tenha ninguém para ele dar tiro. Tudo bem que não é letal, mas ninguém quer ficar andando dentro de um condomínio levando tiro de borracha ou de plástico, né? É complicado. Então, acho que isso foi um grande avanço. Não há dúvida, esse ponto o legislador acertou, ele avançou muito. E você veja alguns casos objetivos, né? Eu me recordo de um processo em que eu atuei, eu fui procurado por condôminos, eles tinham feito toda a lição de casa. Eles tinham um dossiê da pré-vida comunitária daquele condômino, eles tinham registros de boletim de ocorrência diversos, documentando as práticas que ele tinha cometido, eles tinham multas que já tinham sido aplicadas, portanto, eles tinham todo o histórico que comprovava que ele realmente tinha reiterado os comportamentos. Isso é importante, porque o conceito, mas voltamos lá atrás, né? A definição dos institutos. O que é um condômino antissocial? O Dr. Alexandre mencionou. É aquela pessoa que pratica atos que tornam a vida comunitária insuportável. É a chamada insuportabilidade da vida em comum, que decorre da repetição desses atos. Então me parece aqui talvez uma crítica, mas eu faço essa crítica de uma forma um pouco mais amena ao legislador, porque eu defendo uma tese um tanto contrária a essa majoritária, que é a de que o condômino antissocial deveria ser considerado como tal em uma única conduta, desde que fosse gravíssima, né? Imagine uma pessoa, por exemplo, que pratica um estupro de uma criança dentro desse edifício. Para mim já está comprovado, não precisa nem ser reiterado. No entanto, pelo condômino social, você até poderia retirá-lo sob outro prisma, mas não me parece um fundamento específico. De toda sorte, o legislador agora prevê essa sua expulsão. No caso em que eu atuei como advogado, esse morador, ele agredia os idosos, ameaçava de agressão, jogava pedra do alto do edifício nas pessoas, jogava nos moradores. Esse condomínio, que mercê da sua especificidade, tinha na sua população a maioria de idosos, os idosos mostraram as ferramentas e instrumentos que eles estavam utilizando para sair de casa. Eles estavam saindo com porrete, eles estavam saindo com soco inglês, eles estavam saindo com spray pimenta, o que é até proibido, mas era a forma que as mulheres e idosos tinham ali de se defender. Tudo isso nós colocamos no processo. Essa pessoa tinha incendiado um gato, tinha atacado fogo num gato de um morador. Só para você ver o que era esse sujeito, comprovadamente um condômino antissocial. No entanto, o juiz, nesse caso de primeiro grau, ele diz o seguinte: eu não tenho fundamento legal, eu não posso retirá-lo do edifício. Eu pedi a sua retirada. No tribunal nós conseguimos, mas no primeiro grau o juiz apontou a ausência de dispositivo legal para poder definir a sua expulsão. Agora, esse juiz não teria essa desculpa, porque com a mudança no texto legal, obedecidos os critérios que a lei prevê, nós temos a possibilidade da expulsão do condômino antissocial. Então isso realmente é um avanço, eu acho que tem que enaltecer o legislador nesse ponto. Lembrando, como disse o doutor Alexandre, que ele não perde os outros direitos de proprietário. Ele pode dispor, ele pode fruir, ele pode alugar, ele pode retirar os frutos do imóvel, mas ele não pode habitar, que é um desdobramento do direito de uso. E como tal, ele tem a restrição do direito de propriedade.
E esta lei diz uma coisa importante, que o direito de propriedade não é um direito absoluto. Especialmente no condomínio, o direito de propriedade não é absoluto. Você tem que levar em conta os desejos, as vontades, as expectativas, os anseios da maioria do coletivo. Você não pode impor a tua forma de viver. No entanto, há pessoas que simplesmente, por força da falta de educação, de falta de preparo para o convívio, querem trazer ali a sua forma de viver para dentro do condomínio, não é? E no condomínio isso não é admissível e agora o direito condominial recebe um instrumento mais forte do que ele tinha no passado, porque ele pode, de fato, com base na lei, expulsar um condômino antissocial. E agora uma outra dúvida que eu deixei. A gente tá quase chegando no fim, mas acho que a gente pode terminar nessa dúvida, que vocês apontaram várias coisas que a gente poderia rever nessa reforma, né, do código, e acho que a última reforma que teve foi em 2002, né, que nem vocês falaram, agora vai ter em 2024. Tem como ainda voltar atrás nesses pontos que vocês falaram e mudar já agora, ou tem uma previsão de reforma mais para frente, algum ano? É algo que a gente consegue mudar mais para frente ou a gente consegue mudar agora? O anteprojeto está pronto, né? Ele já foi apresentado no Senado Federal. Foi um pedido do Senado Federal para que houvesse a reforma do Código Civil. Apesar do próprio STF houveram críticas alguns ministros do STF de mudança de código, que eles vão ter que, não só eles, como os advogados também, vão ter que estudar tudo, que dá uma reviravolta, né? Até mesmo as próprias decisões judiciais, elas têm que começar a se amoldar novamente, porque você começa a ter muita discrepância de interpretações também e leva um tempo para que essa coisa fique madura e comece a criar novas jurisprudências. No caso de condomínios, né, como o doutor Wander falou, já foi pautada, as alterações foram pautadas já nas jurisprudências. Então, talvez na parte condominial, não, mas vão existir mudanças muito significativas, principalmente no direito de família. Vai ter muita coisa nova. Agora, hoje o projeto está pronto, está entregue, já foi estudado, foi até acho que um tempo muito curto, né, doutor Wander? E agora vai tramitar no Congresso Nacional e vai para aprovação. Claro que você pode ter vetos, né? Algum deputado também, ou senador pode solicitar que seja incluso algum artigo, alguma alteração, mas quando é um projeto dessa magnitude e que vem por muito já feito a várias mãos de vários juristas, de pessoas renomadas, né? Dificilmente tem algum tipo de modificação, e até o próprio presidente da República, são muitos artigos. A gente não acredita que eu, pelo menos, não acredito que tenha nenhum tipo de veto, nem do presidente, nem que vai acontecer nenhum óbice, nenhum obstáculo dentro do próprio Congresso Nacional. Ele de fato vai começar a ser implementado, né, utilizado esse novo código daqui 3 anos aí? Não, a ideia de que fala-se, né, que daqui a 3 anos a tramitação burocrática vai ser colocado em votação. E ele sendo colocado em votação, a gente vai ter um tempo, um vacatio legis, para que você possa, os juristas, os advogados, todas as pessoas envolvidas no mundo jurídico possam se adaptar. O código anterior foi 1 ano, acredito, né, que o vacatio legis teve. Então, o código era de 2002, mas ele só entrou em vigor em 10 de janeiro de 2003. Então teve 1 ano para que as pessoas pudessem se adaptar. As decisões eram no código antigo, mas já sabendo que 1 ano depois já iria se usar um novo código. Aqui também vai acontecer a mesma coisa. Você não pode chegar da noite para o dia mudou, porque causa uma insegurança jurídica muito grande, né? Tem que haver uma adaptação. E talvez quando entrar em vigor já vai ter mudado um monte de coisa no mundo, né? Talvez tem essa insegurança, né? Mas pelo menos vai ser mais rápido, igual o doutor Wander falou, o outro levou 30 anos. 30 para 3, eu acho que já é uma evolução boa, né? Com certeza. Muito boa. Eu fiquei com uma dúvida, uma questão, né? O senhor falou sobre rateios, né? Até que ponto pode se considerar um rateio e o que o síndico, né, pode fazer para que dê certo realmente práticas que funcionam de fato em rateios? E se você tiver algum exemplo de uma prática que você sabe que não funciona também, qual seria?
A legislação brasileira nesse tocante, ela é boa, porque ela obriga que anualmente o síndico faça duas coisas. Ele tem que prestar contas em assembleia para todos os condôminos da gestão financeira, da gestão de recursos humanos, da gestão de recursos materiais. Então existe uma assembleia para este fim, é a Assembleia Geral Ordinária. Essa mesma assembleia também tem uma pauta obrigatória que se chama apresentação da previsão orçamentária, ou seja, aprovação do orçamento do ano seguinte. Então, essa previsão orçamentária, quanto mais bem elaborada, melhor será para o condomínio em termos de planejamento daquilo que haverá de acontecer. Lembrando muito claro que previsão orçamentária não é diagnóstico, não é algo absolutamente engessado. Você não sabe o que pode acontecer naquele ano, pode quebrar um portão eletrônico, pode ter uma demissão, pode ter um processo judicial que não estava contemplado ali exatamente. Por outro lado, olha que interessante, esse condomínio ele pode ter um fundo de reserva, ele pode ter um fundo de obras, ele pode ter um fundo específico para ações judiciais, para eventuais condenações judiciais. Então, tudo leva em conta a questão do planejamento. Não é um simples rateio de despesas. É realmente olhar para o futuro, ter uma visão projetiva, olhando para o passado em termos de série histórica. O que vem acontecendo com o condomínio nos últimos anos? Como tem sido essa dimensão? Como que tende a ser a inflação? Como que tende a ser o dissídio dos profissionais de cada categoria? Eu me recordo que quando um prestador de serviço ele apresenta um contrato para um condomínio, aquele condomínio que tem uma gestão bem atenta e bem preocupada a não ter problemas, ele tem uma assessoria jurídica. E esse síndico, ele manda para o seu assessor jurídico, o advogado que é contratado para trabalhar no condomínio, é o chamado advogado condominialista, especializado em direito condominial, ele faz um crivo do contrato. Eu me recordo que uma vez eu recebi um contrato e eu fiz 9 observações, porque aquelas observações que eu fiz no contrato estavam todas no conforto do prestador de serviços e no desconforto do condomínio. Eu falei, nada disso. Tem que corrigir esses 9 itens aqui, volta para o prestador, e ele alinhou. E uma delas, ele aceitou todas as minhas sugestões, menos uma. Ele falou, puxa vida, o senhor está dizendo aqui que se porventura tiver aumento tributário, eu não vou poder repassar? E eu achei razoável que ele também tivesse essa composição, essa equação. Afinal de contas, ele ia ter um prejuízo ali, e eu acho que nessa hora tem que ter uma parceria mesmo entre prestador e contratante. Mas, repetindo, não é um rateio simples, é um rateio planejado, é um rateio projetivo, é um rateio que leva em conta as expectativas daquele condomínio, os seus projetos, quais são as suas prioridades. Ele quer fazer uma obra importante, não quer fazer? Quais obras estão na frente? Quais aquelas são do anseio popular? Ou será que eu vou atender o meu amigo e o meu vizinho que só quer um aparelho novo na academia, que normalmente é super caro, né? Eu vou atender a gama do coletivo ou vou atender aquela pessoa que de repente tem mais influência ali dentro do condomínio? Então vejam vocês que é um jogo político, né? Tal e qual você vê nas cidades um prefeito fazendo a gestão de uma cidade, você vê um síndico fazendo a gestão de um edifício. Mas acima de tudo, acho que ele tem que ter responsabilidade, né? Lembrar que ele, deixando aquele mandato ou ainda no exercício do mandato, ele pode ser processado se ele tiver feito uso indevido, inadequado ou abusivo daqueles recursos. Mas o que você falou, a maior polêmica que eu vejo é a questão, por exemplo, o doutor Wander falou em relação àquela questão do voto. Vamos imaginar um condomínio de 10 apartamentos, um por andar, cada um com 100 metros quadrados, e uma cobertura com 200 metros quadrados. Essa foi uma manutenção do anteprojeto em relação ao código atual, que eu acho que poderia ter sido revista em relação aos problemas que a gente tem. Então, a redação do Código Civil atual é o seguinte: a divisão de despesas, o rateio, ele é feito pela fração ideal, salvo se a convenção determinar de forma diferente, de forma diversa. Ou seja, se a convenção falar que o rateio é igualitário, vai prevalecer o que a convenção diz. Se a convenção for omissa, é por fração ideal. Então, se a convenção ela tem 200 metros quadrados e os outros apartamentos têm 100 metros,
em tese ela vai pagar o dobro. A fração ideal não é só a metragem da própria unidade, tem também das áreas comuns, mas para ficar uma conta vai ficar mais fácil. E aí a gente volta para o justo e para o correto. Aquela pessoa que está na cobertura, ela usa mais o porteiro? Ela usa mais a energia elétrica dos corredores, da garagem, só porque a unidade dela é maior? Entendeu? Porque ela paga mais, por exemplo, a cota que ela paga em dobro, uma cota à parte do salário do porteiro maior do que aquelas outras unidades. Então fica essa discussão. É aí o que se coloca muito nos apartamentos que os não têm, uma grande maioria não tem o hidrômetro individualizado, é que, em tese, a cobertura gastaria mais água porque teriam mais moradores. Mas eu vejo muitas coberturas com 2, 3 pessoas e apartamentos de 2 quartos morando 5 pessoas. E com crianças, porque a criança você gasta muito, suja muito mais roupa, né? Você se alimenta dentro de casa, almoça, janta, diferentemente das pessoas que estão trabalhando, que acabam almoçando, passam o dia todo fora de casa. Então, essa premissa de que deveria ser também porque a água tem um gasto maior, vai depender do condomínio, né? Eu acho que nesse ponto, a minha opinião, o novo código anteprojeto deveria vir colocando como uma obrigatoriedade o voto igual das despesas ordinárias, que são água, luz, porteiro, férias, enfim, não de obras, porque a obra está ligada também à valorização do patrimônio. Quem tem um patrimônio maior tem uma valorização maior nesse sentido. Mas as despesas comuns do dia a dia, não tem por que eu ter um imóvel maior, eu tenho que pagar mais pelos mesmos serviços que são prestados pelos funcionários e o consumo que eu estou tendo. Não sei o que o Dr. Wander acha nesse sentido. Não, o que o doutor Alexandre fala é uma tese sedutora dos advogados que, inclusive, ingressaram com ações contra a disposição do Código Civil, contra a disposição da Convenção, defendendo exatamente um critério de justiça. Porque, na verdade, embora a lei preveja, e eu até fiz essa pergunta hoje aqui, né? Embora a lei preveja a fração ideal como critério parâmetro para definir a cota condominial, eu até perguntei aqui, será que aquele que é dono do apartamento vai usar mais a piscina, tem mais direito? Claro que não, os direitos são igualitários. A pergunta que eu sempre faço para entrar nesse mérito é a seguinte: para que serve a cota condominial? A gente tem que parar para pensar. Para que serve? Ela serve para reformar a unidade privativa? Claro que não. Ela serve para aplicar nas áreas comuns. Esse é o destino da cota condominial, fazer a gestão das áreas comuns. Ora, se as áreas comuns são de uso igualitário, o justo seria que todos pagassem igualmente, independente do tamanho da unidade, independente da fração ideal. Então, essa cultura que vem lá, né, da Lei 4591/64, que passa pelo Código Civil de 2002, é transferida mais uma vez para o atual Código. Lembrando que é uma das formas de interpretar o direito condominial, né, fazer interpretação histórica. Alguns institutos para o direito condominial são muito preciosos. Fração ideal é um instituto precioso, fachada é um instituto precioso. Então tem algumas coisas lá na gestão de condomínios que eu tenho que entender sobre o prisma do direito condominial. Às vezes, de fato, não me parece justo. No entanto, é um instituto que vem historicamente sendo consagrado e respeitado pelo direito condominial. E para piorar, né? Se nós chamarmos uma assembleia para deliberar essa matéria, pessoal, o que vocês acham? Olha, vamos reduzir a cota condominial do dono da cobertura? Não é justo que ele pague mais, né? Provavelmente as pessoas vão dizer, ele vai ter que pagar mais, né? É aquilo que eu chamo de taxa da inveja. Como eu não tenho cobertura, então não é justo que eu tenha que pagar igual. É um sentimento errático, né? Mas essa taxa da inveja, que claro, é uma brincadeira que a gente faz, só para trazer a provocação, a falta, às vezes, de solidariedade das pessoas. Não existe um espírito solidário, às vezes, no condomínio. Existe um espírito individualista. E na individualidade, as pessoas acabam tentando fazer valer o seu interesse e não o interesse do coletivo. O que se dirá o interesse de alguém que parece ser mais, digamos, privilegiado, né, na estrutura do condomínio. Exatamente. O senhor falou em chamar a assembleia, né? E uma coisa que, assim,
é difícil a convivência em condomínios, né? Grandes também, pequenos, é todos irem para a assembleia, pessoas irem à assembleia. Pelo menos no meu condomínio é assim, é muito difícil ter uma assembleia cheia. E aí eu queria saber o que um síndico ou até um próprio morador comum pode fazer para instigar os vizinhos a irem às assembleias, né? Hoje existe uma cultura muito grande das pessoas, até entendo que tem alguns condomínios que são assim, como dizia o Silvio Capanema, fala muito que toda assembleia você tem um condemônio, né? Tem sempre uma pessoa ele brincava que o demônio escolhe alguém na assembleia e incorpora naquele cara. É aquele cara que vai arrumar, aquela pessoa que vai arrumar confusão, vai fazer discórdia, discutir com todo mundo dentro da assembleia. Aí você vai me perguntar, é comum? É comum. A gente que faz, eu, o Dr. Wander, que a gente participa de muitas assembleias, normalmente tem uma ou duas pessoas que fazem o inferno dentro das assembleias. Eu acho que a vontade dele é que tem que prevalecer em detrimento dos demais. E tem pessoas, geralmente as pessoas estão de boa índole, de boa vontade, imbuídas de boa fé, não querem discussão, não querem briga, não querem se envolver em problemas. Todo mundo já tem seus problemas e não quer ir para uma assembleia para voltar, chegar para cá em casa estressado, né, nervoso, enfim. E acabar afastando as pessoas, o que é ruim, porque quanto mais pessoas participarem das decisões condominiais, é importante para a própria coletividade, até evitando quem chega com procuração tem a grande maioria dos votos naquela assembleia para decidir os problemas, né? E o outro ponto, que aí o que o doutor Wander acaba de falar, dentro dos interesses próprios, se você está alugando um apartamento por um valor que você acha que seria o valor correto, justo, que está te dando um retorno financeiro interessante, você fala, não estou nem preocupado com o que vai ser decidido, que horas que pode subir para o terraço, para a churrasqueira, quanto vai ser a churrasqueira, porque eu não moro lá. É um investimento que eu fiz para alugar. Entendeu? É uma maneira errada de se pensar, porque é o seu patrimônio, né? Quanto pior o condomínio estiver, o seu patrimônio vai desvalorizar cada vez mais. E uma coisa interessante que o Secov do Rio fez uma pesquisa, quando eu dava aula lá, inclusive, que é o seguinte: o condomínio mal administrado, quanto maior o valor da cota, reduz o valor da locação. Porque quem aluga, ela não olha só o valor da cota, ela soma o IPTU, a locação e o condomínio. Então, dentro daquelas condições que ela tem para alugar, exemplo, eu tenho R$3.500 para gastar para alugar um apartamento. Eu vou somar. Então, o condomínio que tem a cota muito alta, né, em detrimento a um outro que tem as mesmas características com a cota menor, o proprietário consegue ter uma rentabilidade melhor com um aluguel um pouco maior também. Então, eles não raciocinam dessa maneira. Eu acho que esses são os dois motivos pelos quais a gente tem esse problema desse esvaziamento das assembleias condominiais. E eu costumo brincar, Dr. Wander, que quando a gente quer aprovar alguma coisa muito importante no condomínio, e quando é um condomínio que a vaga de garagem não é marcada, é só você colocar um sorteio de vaga de garagem e só participa do sorteio aqueles que tiverem presente. Os outros é o que sobrarem. Aí você consegue ter uma quantidade bem, bem interessante nas assembleias, porque a pessoa fala, não, eu quero uma vaga boa para o meu carro. E a pessoa está mais preocupada com o carro do que com os problemas da coletividade. E no que o Dr. Wander falou, né? Meu carro é meu patrimônio aqui, então ele foca muito nesse tipo de pensamento. O que a assembleia virtual hoje pode melhorar, porque a vantagem daquela pessoa da assembleia virtual em relação àquele condômino que está, né, fazendo um inferno na assembleia é que você muta o microfone dele. Então a gente coloca regras, cada um vai ter 3 minutos para se manifestar em cada tema, em cada assunto a ser abordado da ordem do dia. Então a pessoa fala, se ela começar a desrespeitar, começar a gritar, o anfitrião vai lá e muta o microfone. E aí ela faz o escândalo dentro da própria casa, porque você consegue enxergar a pessoa naquele quadradinho, a pessoa gritando, se esperneando, e alguns escrevem na folha de papel e botam na câmera, eu quero falar.
tirar o meu direito de fala e para todos lerem e bota no chat. Mas que você consegue evitar que a Assembleia vire uma confusão, até porque na virtual, quando todos falam ao mesmo tempo, você fica inaudível, você não consegue escutar ninguém. Nossa, eu vou dar essa ideia pra fazerem lá no meu prédio, porque tá uma bagunça de verdade. Eu queria dar uma sugestão para aumentar o número de pessoas nas assembleias. Existe, ao lado das qualidades de um bom síndico, que envolvem conhecimento, capacitação, experiência, gestão, existe uma coisa que eu chamo de inteligência relacional, que tem a ver com inteligência comunicacional. Tudo depende muito de como você comunica. Vocês são 2 jovens, provavelmente vocês devem ir a festas, eu presumo. E acredito que vocês recebam convites para essas festas. Ao receber um convite no WhatsApp, você olha para aquele convite e você pensa, o que eu ganho com isso? É uma festa legal? Não é uma festa legal? Quem vai? Quem não vai? Então, a depender da força comunicacional, do marketing que foi embutido aqui nesse... Opa, eu não posso perder essa festa. E, aliás, não perca essa festa, porque você vai, não é? E vem lá aqueles convites geniais. Então, o que ocorre? Quando um síndico ele chama uma assembleia, ele também convida. Ele convida por meio de um edital. Não é tão bacana com um convite, uma festa. Mas eu acho que ele tem que ter inteligência na elaboração deste edital. Se ele coloca uma pauta muito extensa, uma pauta de 15 itens, é uma pauta dizendo para ele, não compareça. Porque você vai entrar lá às 19 e vai sair 1 da manhã. E hoje em dia as pessoas valorizam muito pouco o tempo que tem com a sua família, com descanso, com lazer e assim por diante, né? Por outro lado, se ele coloca uma construção de uma pauta inteligente, ele faz uma comunicação, ele envolve, por exemplo, sorteio de vagas de garagem, ou ele coloca ali pautas financeiras. As pautas financeiras costumam trazer gente para a Assembleia. Aquelas, olha, aumento da cota condominial, discussão de uma obra que vai ser realizada, que vai envolver rateio, que vai envolver uma cota extraordinária, essas matérias, por si só, costumam trazer gente para a Assembleia. Eu não estou querendo dizer com isso que toda a Assembleia tem que se criar um instrumento como esse, sob pena de criar despesas infinitas. Não é o caso. Eu estou dando o exemplo de formas inteligentes de construir uma Assembleia. Se você coloca ali 3 pautas, 4 itens de pauta, tá bom. Não pode colocar muito item, porque isso já é uma demonstração que vai ser uma reunião sintética. Outra coisa importante, não é só o planejamento, não é só o edital, é a execução. Não adianta dizer que a festa vai ser boa, você tem que mostrar que a festa é boa. Como é que você mostra isso? Com eficiência. Então, eu como gestor desta Assembleia, eu já devo ter planejado até os possíveis presidentes da Assembleia. O presidente da Assembleia é o sujeito que vai controlar, que vai dizer o que pode dizer, o que não pode dizer, vai interromper pessoas, vai trazer para a pauta, e esse é um dos segredos. É você focar na pauta. Outra coisa que eu defendo, que é um tema um tanto polêmico, né? Hoje o Código Civil expressamente consagra o direito de voz, que é o direito de cada condômino, além de participar, se manifestar, debatendo, deliberando, influenciando, trazendo o seu ponto de vista sobre qualquer ponto. No entanto, eu entendo e defendo que esse direito de voz ele pode ser disciplinado. Se o direito de propriedade não é absoluto, o que se dirá os direitos inerentes à propriedade como direito de voz? Então, eu entendo que você pode dizer, olha, isso estabelecer lá no edital, o direito de voz. Claro, quando você conhece seu condomínio, sabe que isso é um problema no seu condomínio, olha, será limitado a 5 minutos. Cada pessoa só vai poder falar 5 minutos ou 10 minutos, mas é importante que você tenha isso. Aí você me fala, puxa, Wander, mas se eu criar uma limitação ao direito de voz, eu estou sonegando, eu estou subtraindo o direito de propriedade. Aí eu faço uma indagação. Espera um pouquinho. Nós que somos advogados, por vezes nós vamos até os tribunais, até o Supremo Tribunal Federal, tentar sustentar oralmente a defesa de interesses muito maiores que a propriedade. Por exemplo, a liberdade humana. Tem pessoas presas lá num estabelecimento prisional, eu tenho que chegar para um juiz, eu tenho 15 minutos para defender todos os meus argumentos com relação àquilo. Espera um pouquinho. Se você, no Poder Judiciário, disciplina o tempo que você pode falar, por que lá na Assembleia você também não pode disciplinar? Agora, também não pode ir até abuso, né? Eu me lembro que tinha uma advogada, que os advogados costumam trazer alguns problemas para nós, né? No bom sentido e no mau sentido.
essa advogada estava numa assembleia, ela falou, doutor, eu tenho 40 procurações, logo eu posso falar 40 vezes por 40 condôminos. Eu falei, doutora, aí também não é razoável, né? Ela ia dominar toda a assembleia se fosse assim. Então, é esta inteligência na condução dos trabalhos que vai fazer uma assembleia mais interessante. Eu falei, puxa vida, uma assembleia rápida, objetiva, precisa, concisa, técnica. Quer ver uma coisa que põe uma assembleia a perder e ser um fracasso, um desastre? É um síndico que não tem informações. Que ele vai para a assembleia com a cara e a coragem. Ele não estudou, ele não sabe o preço das coisas que estão ali, ele não fez as pesquisas prévias, não trouxe orçamentos. Agora, o síndico que previamente já encaminha todo o material para os condôminos, ele fala, olha pessoal, isso... eu queria saber... Não, nós já trouxemos isso, e o senhor teve tempo de poder criticar, de impugnar. Olha, o senhor pode alterar até mesmo sugestões. Quando chega para a Assembleia, é aquilo em cima. Só para terminar. Mudança de convenção. Mudança de convenção é uma Assembleia difícil, né? Quando nós mudamos uma convenção no condomínio, no regulamento interno, aquela Assembleia que vai aprovar aquelas alterações já tem que ser precedida de várias discussões anteriores, para não chegar naquela assembleia e discutir o sexo dos anjos, sob pena de nós ficarmos ali vagando à madrugada discutindo esses temas. Então, quando você tem prévias reuniões, prévios debates, você abre um prazo, senhores condôminos, você tem 15 dias para apresentar sugestões à nova convenção. A maioria não vai se manifestar. Mas ele, quando chegar na Assembleia, falou, olha, infelizmente o senhor teve os 15 dias, o senhor não respeitou, hoje é aprovar ou não aprovar? Mas eu sou contra, então o senhor reprove, o senhor manifeste o seu intento. Então é essa capacidade técnica de gerir uma boa Assembleia que vai fazer com que pessoas estejam lá novamente. Agora, assembleias onde não tem planejamento, você está convidando para o desastre. Muito bom. Então, acho que a gente está chegando ao fim do papo, foi muito bom, de verdade. É um tema assim que eu mesmo não conhecia muito, e agora olhando internamente assim as coisas que acontecem no dia a dia, começo a ver de forma diferente assim. Fez a gente parar pra pensar, opa, Verdade. no meu não é assim. Mas muito bom, muito obrigado, é uma honra tê-los aqui. Agora falando diretamente com você aí que está assistindo a gente, por favor, siga a gente no YouTube, no Spotify, ou se você está escutando no Spotify, saiba que a gente tem todos os episódios ali do FSA em Ação para vocês maratonarem. E no YouTube nós temos todos os episódios em playlists, né? Então pode maratonar todos, que com certeza vocês vão ver conteúdo de muita qualidade. Então agradeço a presença de todos, da Júlia aqui. E aí, Júlia, você gostou desse? Eu gostei. Eu briguei com ele que ele nunca tinha me chamado. Aí ele me chamou, eu já falei, obrigada. Viu? Então eu te convido para vir aqui de novo. Olha, tá gravado, hein? Então é isso, galera. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. FSA em Ação.